Tatu, boa noite, Dudu. Vamos chegando. Gente, boa noite. Vamos esperar entrar mais gente para começar a falar sobre o tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite. O pessoal tem reclamado bastante que não recebe. Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô começando a live um pouquinho mais cedo hoje, porque eu perdi um pouco o ritmo das lives, né? Então eu estou tentando retomar. Foi uma semana bastante agitada. Como está a semana de vocês? Como vocês estão? Esperar o pessoal se acomodar. Eu tenho que descobrir como é que eu faço para avisar o pessoal que eu estou on. Eu ainda não sei como fazer. Vanessa Andréia, boa noite, Vanessa. Bem-vinda. Esperar o pessoal chegar. Lindinha, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar entrar uma galera pra gente começar com o tema, tá? Vou começar um pouquinho antes, porque daí tá ficando muito cansativo, né? Então vamos lá. Jéssica, boa noite. Cheguei agora, Jaque. Boa noite. Então, eu tô tentando descobrir como é que eu faço pra avisar o pessoal aqui, mas eu não encontro. Não te avisou de novo, né? Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo. Ah, lindinha, gratidão. Obrigada. Gisele, muito boa noite. Do Rio, que chique. Boa noite, carioca, que chique. Léo, boa noite, tudo bom? Espera só entrar uma galera. Boa noite. Bela, muito boa noite. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Nossa, bem melhor. Gisele, obrigada, obrigada. Menina de rua, muito boa noite. Marta, oi Marta, como é que você tá? Boa noite. Já que eu amo numerologia, eu amo de paixão numerologia, tá? Então eu acho que o mapa numerológico é uma ótima opção. Até porque ele consegue simplificar demais as coisas. O mapa natal, que o pessoal chama de mapa astral, ele traz muita informação. Ele é maravilhoso, ele é um roteiro da tua vida, né? É como se alguém te dissesse, tá aqui o manual de instruções. É maravilhoso. Mas ele tem tanta informação e é passado de uma forma tão complexa, sabe? Os sinais, as conjunturas, é tudo tão complexo que fica até difícil assimilar. Na numerologia, tudo é trazido de uma forma muito mais simples, você assimila de uma forma muito mais natural. Menina, obrigada, obrigada, gratidão. Tá tudo bem. E você, como é que você tá? Gabriela, pode fazer, pode fazer. Então, Leonardo, calma, não são todos, tá? São 4 feriados satânicos, são 4 datas específicas, que aí muda, né? Algumas pessoas cultuam pelo norte, outros pela roda do sul, mas não tá diretamente conectado com a roda do ano, tá? O que acontece? São datas mais simbólicas do que outra coisa, porque quando a gente trabalha com causa, é um trabalho muito interno. Então são datas importantes. Renan, boa noite. Ana, boa noite. Menina, Hoodoo é uma prática. Hoodoo é folk magic, ou seja, magia popular, magia folclórica. Elaine, muito obrigada. Boa noite, gratidão. O Hoodoo é magia prática, é magia popular. Tá ali na mesma família, por exemplo, das simpatias. Então é aquela coisa mais popular, mais do povo mesmo. Já o Voodoo, ele é uma religião, então ele possui toda a estrutura de uma religião. Ele tem dogmas, ele tem ali diretrizes, então tem toda uma série de regras que você tem que seguir. Você tem a egrégora, né? Tem uma série ali de conceitos. Elaine, boa noite. Gabriel, Lu, devo comprar o baralho negro para ser o meu primeiro? Acho muito lindo. Gabriel, eu acho ele lindíssimo, lindíssimo.
Para o primeiro contato com o tarô, eu sempre aconselho o tarô de Marsella, tá? Que ele é o mais simples de entender. É o mais simples ali de assimilar e de estabelecer um primeiro contato. Mas eu não iniciei com o tarô de Marsella, pra você ver o tamanho da hipocrisia. Então, o que você sentir que vai conectar com você, tenta. O máximo que pode acontecer é você não conseguir se conectar de uma maneira tão fluida no primeiro momento. Você guarda ele ali, compra o de Marsella, vai treinando e depois volta nele. O importante é não desistir. Adriana, muito boa noite. Neto de Oxum, boa noite, bem-vindo. Neto de Oxum, gratidão. Rogério, boa noite. Ah, Carol, obrigada, brigadão. Então, posso fazer já tendo uma bagagem na magia, né? Acho muito lindo esse tipo de magia. Com certeza pode, tá? A grande questão do Voodoo é que é magia folclórica, magia popular, só que é magia popular de um povo que está muito distante de nós. Carol, obrigada, gratidão. É um povo que a maioria de nós brasileiros descende desse povo, que é o povo africano. Só que não é só o povo africano, tá? O Voodoo, ele tem uma base tríplica, ou seja, ele tem a base ali nos norte-americanos, nos africanos e nos grimórios europeus. Então, é uma mistura, tá, de práticas. Você acha ali muito de grimório, muita influência do grimório europeu. Por isso que a gente vê muito do voodoo em várias outras práticas e a gente fala, caramba, então a origem disso é o voodoo. Não, a origem disso é o grimório europeu, que também influenciou o voodoo. Então, nós não temos acesso aos pós, aos ossos, que usa-se muito osso no voodoo. Então, nós não temos acesso ao material da forma que eles têm, com a origem ali ancestral que eles têm. Mas como faz parte da nossa ancestralidade, nós podemos sim acessar, tá? Só que não é exatamente igual o que é praticado lá. Nem lá é mais, tá? Historicamente falando, o voodoo esteve à beira da extinção. Historicamente falando, o voodoo quase que se perdeu. Quando nossos irmãos africanos que foram escravizados se tornaram livres e começaram a acessar a alfabetização, a educação, eles começaram a ver o voodoo como superstição e pararam de praticar. Migraram para outras religiões, para religiões, né? E simplesmente deixaram para lá. E o voodoo quase caiu no esquecimento total. Então, historicamente falando, nós estamos resgatando o voodoo. Então é muito complicado, né, falar que é só local. Mesmo na origem, ele já não é mais como era antes. Princesa, boa noite. Tô meio atrasada, hein? Tenho e-books, tenho alguns e-books sim, tá? Se quiser chamar no WhatsApp depois, eu tenho e-books sobre velas, eu tenho e-books sobre óleos, não só no contexto do voodoo, mas óleos em geral, óleos mágicos. Tenho e-book sobre Lilith, tenho e-book... Ai, gente, eu não lembro mais quais são, mas tem alguns e-books. Mariana, boa noite, bem-vinda. Elisa, muito boa noite. Para iniciar no voodoo, Ana, tem uma postagem lá no meu perfil mostrando ali algumas sugestões, tá, de estudos em relação ao voodoo. São livros muito legais que você encontra pela internet sem muita dificuldade. Para comprar nem tanto, infelizmente alguns estão difíceis de achar. Por exemplo, sempre que eu pergunto o nome em homenagem a Vênus, é a única resposta. Gabriela, mil perdões, eu não consegui entender a sua pergunta. Então, Jaqueline, são feriados, tá? São momentos muito importantes dentro do satanismo anticósmico, dentro da causofia. Momentos importantes para quem trabalha a partir das clifas, digamos assim, esse contato com as clifas. Momentos em que as nossas energias estão mais propensas a aberturas de portais que trabalham no nosso interior e refletem no exterior. É um trabalho no interior do magista, que refletem na vida dele de forma geral. Wilson Cruz, boa noite, bem-vindo. É isso, ancestralidade europeia que me trouxe lembranças através de um grimório, as magias do Voodoo. O Voodoo tem uma base europeia muito forte, muito forte. As pessoas falam do Voodoo como se fosse algo estritamente africano, não é, não é. Se você for na África, eles não trabalham dessa forma. Bruno, boa noite. Sério, Bruno, qual foi que você comprou? Gostou? Curtiu?
Mariana, então, eu até tinha um tema, mas a gente começou a conversar, eu ia falar sobre energia, tá? Então, Leonardo, é legal falar sobre os chakras, por quê? Quando a gente fala de magia de direita, né? Quando a gente fala dessas vertentes mais good vibes, umas vertentes mais ligadas ali, como é que eu posso dizer? Essas vertentes mais próximas do cristianismo, foca-se muito nos chakras superiores. Todo mundo fala muito do coronário, ai, porque é o chakra que te conecta com a espiritualidade. Todo mundo fala muito do chakra frontal, ai, porque o chakra frontal, o terceiro olho, é graças a ele que você tem clarividência, pipipi, popopó. E isso não é real, tá? Isso não é real. Cada chakra tem a sua função. Todos os chakras se aproximam da espiritualidade e todos os chakras precisam estar alinhados, porque se um deles estiver desalinhado, nenhum deles vai funcionar plenamente. Então, na mão esquerda, dentro do satanismo, nós temos essa consciência, nós temos esse discernimento. Então, se eu quero, por exemplo, elevar a Kundalini, despertar a Kundalini, como as pessoas falam, né, que seria ali o ápice da evolução, o despertar, o que eu preciso? Alinhar todos os chakras. E aí, quando você vê o pessoal da direita, todo mundo tá, como é que eu desperto, como é que eu abro o terceiro olho? Como eu alinho o terceiro olho? Como é que eu ativo o terceiro olho? Gente, não foquem apenas em um chakra, tá? Na outra live que a Mirra esteve aqui, ela até falou de uma meditação em que nós temos uma serpente vermelha e uma serpente preta e elas percorrem todo o caminho energético e se encontram. É basicamente isso, é como se no topo, lá no chakra coronário, houvesse uma serpente e na base, no chakra básico, né, no chakra raiz, outra. Se todos os chakras estão alinhados e elas conseguem percorrer esse caminho, elas se encontram e nós chegamos ali o que chamamos de despertar. Então precisa haver esse alinhamento. Essa coisa de focar em um único chakra é o caminho assim mais rápido para o desequilíbrio. Bruno, me chama lá, tá? Me chama no zap. Aí daqui a pouco eu já respondo você lá, tá? Gratidão. No Rudu tem santos. Posso continuar cultuando meus deuses mesmo sendo do Rudu? Pode, menina, fica tranquila, tá? No Rudu, por não ser uma religião, ser apenas uma vertente de magia prática, você não tem ali os dogmas, então não tem regras que você é obrigada a seguir. Ninguém pode te obrigar a nada dentro do Rudu. Não tem uma autoridade, um papa, nada assim. Existem, sim, algumas diretrizes que vão facilitar o seu acesso à egrégora do Rudu. Por exemplo, você precisa acreditar em algo acima de você, em algo maior. Porque no Rudu nós verbalizamos muito. Nós justificamos nossas ações. Então, quando eu estou fazendo algo, eu estou dizendo para que eu estou fazendo aquilo especificamente, sem julgamento de valores. Eu posso estar destruindo uma pessoa. A intenção aqui não é dizer se é bom ou ruim, é dizer o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Mas esse ato é para quê? Para que a minha divindade pessoal tenha consciência do que está sendo feito, tá? Se você acredita em outra, num Deus maior, ou trabalha com outra divindade, essa narrativa, essa verbalização vai ser direcionada a essa divindade, tá? Ixi, ó, filtrar os comentários. Gabriela perguntando, por que Vênus, planeta, é ligado aos sentimentos e beleza? Não sendo só o nome, tem alguma explicação? Gabriela, tem sim, tá? Quando nós falamos dessas energias envolvendo os planetas, nós estamos falando de correspondências planetárias, tá? Então, o que acontece? Absolutamente tudo é energia. E olha que legal, voltamos pro tema da live. Absolutamente tudo o que existe é constituído de energia. Tudo, tudo, tudo. Aí você vai olhar uma pedra e vai falar, poxa, mas isso é matéria, é denso, sabe, é físico, isso é energia? É energia. Só que está numa densidade muito maior, tem uma quantidade de energia concentrada que se solidificou. Então, tudo é energia em níveis de sutileza diferentes. Então, temos o espírito, que é uma energia extremamente sutil, e temos a matéria, que são energias mais densas. Lembrando que energia sutil não é sinônimo de energia boa e do bem, benigna. E energia densa não é sinônimo de energia ruim, energia maligna, nefasta. Não é. A gente tem que desassociar isso, tá? Existem coisas maravilhosas, muito benéficas à nossa vida, que são energia densa. E simultaneamente, eu não posso falar aqui na live, mas as relações íntimas entre pessoas são energia densa. E não são coisas ruins, maléficas, nocivas, como o cristianismo nos fez acreditar. Então, o que acontece? Essas correspondências, a energia, ela se propaga em ondas. Então, toda energia, o calor, a luz, o som, todas as formas de energia repetem esse padrão, se propagam em ondas.
Então, quando você consegue identificar essas ondas, você consegue classificar essas ondas, que quando nós falamos aqui de energia espiritual, de éter, nós podemos chamar de hertz, por exemplo. Quando você identifica essas ondas e consegue catalogar, você consegue encaixar coisas que vibram em frequências semelhantes. Sheila, muito obrigada, Sheila, gratidão. Quando você tem essa correspondência, você tem uma tabelinha ali. Vamos falar de Vênus, vai. Vênus vibra na frequência X. O que mais vibra na frequência X? A sexta-feira vibra na frequência de Vênus. Deixa eu ver, uma erva. A rosa vermelha vibra na frequência. Uma pedra. O quartzo rosa. Ou a amazonita. Entende? Você tem ali vários elementos que vibram nessa mesma frequência. Lembrando que quando nós falamos de pedras e de ervas, às vezes eles vibram na frequência de vários outros planetas, tá? Mas para que isso serve? Para nos ajudar a realizar a manipulação energética. Magia nada mais é do que manipular energia de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. Então eu preciso saber em que frequência a energia que eu quero vibra. A partir do momento que você entende isso, que tudo vibra, você só precisa descobrir qual é a frequência. Quando você entende isso, você pode manipular qualquer tipo de energia. Eu quero fazer um feitiço. Não tenho nenhuma receitinha de bolo aqui. Eu crio o meu feitiço. Por quê? Porque eu entendo de correspondências. Então, eu quero conquistar uma pessoa. Quero conquistar o boy. Ou a girl. E não tenho nenhum feitiço pronto aqui, tenho que criar uma coisa na minha cabeça. O que eu vou fazer? Vou unir elementos de frequência semelhante que façam sentido, tá? Que conversem entre si. Então eu escolho um dia regido por Vênus, elementos regidos por Vênus, posso ou não evocar ou invocar, né, uma entidade ligada a Vênus. Então as correspondências elas servem para isso. Ana, qual e-book? Então, Ana, eu tenho alguns e-books. Tenho sobre Lilith, que é totalmente gratuito, tá? Tem o e-book de trabalhos com velas. Tem o e-book de magia com óleos. Tem alguns sobre reiki. E tem o de magia, Jornada da Riqueza. Magia com Clowneck. Aí me chama depois no WhatsApp, tá? Que eu te passo. Cristiano de Lúcifer, saudações. Uma ótima noite. Boa noite, Nathalie. Tá com eco? Bruno. Ai, o de óleo. Ah, eu amo esse, Bruno. Eu amo. Demox, posso ter controle sobre a matéria? Axé, Domix. Então, depende do que você entende por controle, tá? Até certo nível você consegue, por exemplo, quando você pega uma pedra e você conjura essa pedra, você desperta a ânima dela, o espírito que está adormecido dentro dela, você conjura ele e pede que ele trabalhe a seu favor, você está controlando a matéria, tá? Então você está acessando a parte mais sutil de algo que é denso. Ai, Bruno, que bom que você gostou. Eu fico muito feliz quando vocês dão feedback, gente. Gratidão. Bruxa Ashera, boa noite. Exatamente, mana. É isso. Quando a gente trabalha com chakras, a gente começa do básico e vai subindo e alinhando todos. Jean, estou bem. Como é que você tá? Jones, muito obrigada. Então, ó, Lu, minha Padilha me trouxe muitos feitiços do Voodoo. Isso é muito real, tá, gente? É muito real. É muito maravilhoso quando isso acontece. Os meus ancestrais, cada um deles está ligado ali muito diretamente a alguma coisa que você pode ter certeza que em alguma existência anterior sua, você esteve muito próximo do Voodoo, tá? E eles sempre trazem, resgatam alguma coisa das nossas outras vidas que também está conectada com a deles, né? Então, tem familiar espiritual, eu gosto de chamar de minha família espiritual. Tem entidade que me acompanha, que era muito ligada à alquimia, e eu também era, então ele sempre resgata isso da alquimia. Tem outras que são muito ligadas ao voodoo, ou informação, sabe? Eu pensei em fazer alguma coisa... Opa, acho que caí. Eu pensei em fazer alguma coisa mais individual, mas eu tô vendo. Se alguém tiver interesse na mentoria, a gente quiser me chamar, a gente vai conversando para ver como pode ficar, não sei. Henrique, muito obrigada. Boa noite. Então, Leonardo, atualmente não, né? Porque é crime. O Leonardo tá perguntando sobre o sacrifício humano, se isso acontece dentro das seitas.
teoricamente não deve acontecer, porque é crime, né? Não poderia acontecer. Mas a gente sabe que tem muita gente totalmente alucinada que comete crimes e coloca a culpa nas crenças, né? Essa é que é a grande realidade. Necessidade não existe. O trabalho clifótico, por exemplo, ele é muito focado na nossa... É a autodeificação. Gente, quando a gente fala de satanismo anticósmico, trabalho clifótico, a gente está falando de autodeificação. É a sua jornada. É algo interno. Então não tem necessidade. Vanessa, gratidão. Muito obrigada. João, sim, muito legal. Não li esse. Eu tenho esse, mas acho que eu não li ainda. Lilian perguntou, então quem trabalha com tecnologia é mago? Vanessa, gratidão. Então, tem a tecnomagia, Lilian. Não sei se você já ouviu falar. Vanessa, obrigada. Não sei se você já ouviu falar da tecnomagia. Tem uma galera que leva bem a sério. Bom, já que energia, né? Manipulação energética é magia, você pode considerar isso magia também. Vou dar uma adiantada aqui que eu acho que eu tô atrasada. Ai, Bruno, você é incrível. É só chamar lá, vamos conversar direitinho, ver como é que dá. Porque a ideia, assim, da mentoria é fazer algo que seja voltado para cada um, tá? Por isso que eu tô enrolando, porque eu tenho que estar com tempo. Eu quero fazer algo que seja baseado na individualidade. Eu não quero pegar um conteúdo, jogar para todo mundo e falar assimilem, porque eu já estive em ordens que trabalham assim. Ordem iniciática geralmente trabalha assim, eu não gosto. Eu não consigo ficar em ordens iniciáticas porque eu não gosto. Eu não gosto dessa coisa de passar o mesmo conteúdo para todo mundo no mesmo tempo, da mesma forma. Cada ser é único. A forma como eu aprendo é diferente da forma como o Bruno aprende. Então não é justo, sabe, só jogar ali eu que me vire, eu que me adapte. Não, tem que ser uma coisa mais olho no olho. Não trabalho com cortes, eu não trabalho, não tenho absolutamente nada contra, nem deveria, né? Nem me cabe ter nada contra nem a favor, mas eu não trabalho, gente, eu não senti necessidade ainda. Ghost. Então, o Ghost tá falando que teve experiências com magia clifótica e não foi nada legal, está traumatizado. Sinal que deu certo. A magia clifótica, ela é traumatizante, tá? Ela é um soco no estômago. Não é o tipo de magia leve, não é o tipo de magia agradável, é chocante, é realmente uma coisa para te tirar do teu eixo. Gente, é o despertar. Imagina uma pessoa que tá em coma. Você já tentou absolutamente tudo para acordar aquela pessoa e ela simplesmente não responde. Aí você vai o quê? De injeção de adrenalina pra pior, sabe? Você já tá usando ali os seus últimos recursos, o mais intenso, o mais impactante que você tem. Então o trabalho clifótico, ele faz isso. Ele é como é meio que uma injeção de adrenalina mesmo. Sheila perguntando se eu posso falar um pouco do éter. Sheila, o éter é a energia na forma mais pura. Quando a gente fala do todo, que é a consciência que constitui absolutamente tudo que existe, existe dentro do todo, que é o caos, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de energia na forma mais pura, que nada mais é do que o éter. A partir daí, essa energia vai tomando outras formas, se misturando e deixa de ser o éter puro. Era, meu cachorro choramingando aqui. Banho atrativo masculino. Ana, banhos atrativos, geralmente rosas, canela, cravo. Tem um que não tem erro, gente, banho de açúcar. Entrou no banheiro, tomou seu banho de asseio ali, o banho de higiene normal, leva um punhadinho de açúcar, enxagou tudo certinho, você vem com açúcar até chuveiro ali um pouco, vem com açúcar, vai passando em todo o corpo, esfoliando a pele, pensando no que você quer exatamente atrair. O banho de açúcar, ele leva o seu brilho pessoal, ele abre os caminhos, ele trabalha no financeiro, ele é maravilhoso para absolutamente tudo. Depois enxágua e vai embora. Ai, Bruno, gratidão, gratidão. A Wicca é um caminho maravilhoso, gente. É assim, é uma bela de uma porta de entrada ou é um caminho para a vida toda, né? O pessoal pega às vezes meio pesado com a Wicca, mas a real é que cada um vai se identificar com um caminho e às vezes com nenhum, né? E aí é a pessoa que vai caminhar por todos. Então, Ghost, o Ghost tá falando que teve muita morte, carnificina e muita violência. O que que acontece? Tem duas coisas que a gente tem que observar sobre o trabalho clifótico. Primeiro, qual o caminho que está seguindo, porque tem algumas formas de trabalho que são muito radicais, mas que são, assim, coisa de fanático,
tá? Tem gente que dá uma barbarizada totalmente desnecessária. Eu não trabalho dessa forma, tá? O trabalho que eu faço não é assim. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que lembrar que quando você acessa as clifas, você está acessando também o inconsciente coletivo. Deixa eu libertar esse cachorro. Você está acessando também o inconsciente coletivo. Isso significa que você vai acessar todos os medos, os piores pesadelos, as memórias mais traumáticas de todo mundo, inclusive as suas. Então você se expõe a tudo isso. A forma como eu trabalho é ali com Lilith me guiando. Então eu estou, de certa forma, protegida até certo ponto dessas coisas. Mas ainda depende do meu discernimento, das minhas escolhas enquanto eu estou lá. Ainda assim é bem perigoso. Mas quando a pessoa entra sem nenhum amparo, seja de Lilith, de Lúcifer, de Hecate, é complicado. É bem complicado. Pri, boa noite! Nada, Ana Paula. Gente, eu caí? Acho que não, né? Marta falando, sonhei com mortos noite passada, foi horrível. Vocês devem estar tendo alguns sonhos bem bizarros ultimamente, sentindo algumas coisinhas. Quem for mais sensível vai sentir muita coisa estranha nos próximos dias, porque nós estamos num momento de transição energética, né? É um momento bem complicado. Ah, Sheila, obrigada. Letícia, faço. Eu faço leitura, no momento, principalmente de baralho cigano, tá? Os outros oráculos nem tanto. Análise numerológica também. Inclusive, eu tô pensando em abrir agora, a agenda não estava aberta ainda, estava para análise de forma geral. Mas eu tô pensando em abrir agora pro sábado, se alguém tiver interesse, se uma galera legal tiver interesse, abrir para leitura de vidas passadas. Que é uma coisa que eu tô querendo focar, sabe? Especificamente de vidas passadas. Que, gente, é tanta coisa e ajuda tanto quando a gente entende como foi a nossa vida anterior, ajuda tanto a entender o que está acontecendo agora. Então eu tô querendo focar muito nisso, principalmente agora no sábado, que é quando eu tenho um pouquinho mais de tempo. Então, baralho cigano, numerologia. Bruno, o budismo está ligado ao luciferianismo? Então, não exatamente, tá? O budismo, os budistas, eles têm uma filosofia muito pessoal ali, é uma coisa muito fechada, tá? Eles focam muito nessa elevação espiritual, então tem muitas coisas que eles trabalham ali que nós vemos. Na verdade, o satanismo resgata algumas coisas, né? O trabalho com chakras, o trabalho com a meditação, muita coisa vem do budismo. Mas a filosofia é muito diferente, muito mesmo. Menina, falar sobre a cabaça. Então, a cabaça, ela tem significados muito amplos, tá? Que nem, por exemplo, na África, quando a gente fala da religião ancestral ali, a raiz mesmo da África, vê a cabaça como o útero do mundo. Nós temos ali a mitologia da cabaça da criação, por exemplo. Tudo que existe, todo o cosmos teria surgido da cabaça. E eu tenho algumas teorias muito pessoais que qualquer dia eu compartilho com vocês acerca disso. Mas tem vários significados, depende muito da vertente que você está focando. Cigana, muito obrigada. Muito boa noite, amiga. Letícia, eu estava querendo saber sobre uma amarração que estou para fazer, se seria válido. É muito legal consultar o oráculo antes de fazer algo assim. É muito interessante. Jaqueline, depende do que você sonhou, Jaque. Tem que dar uma olhada, porque os sonhos não necessariamente vão te trazer uma resposta literal, tá? Às vezes você vai ter um sonho muito louco e você simplesmente não vai conseguir decifrar ele usando a mente racional. Porque a gente tem que lembrar que quando o nosso sonho está acontecendo, quando nós estamos no astral vivendo aquela experiência no plano onírico, a mente racional está desligada. Então nada vai seguir essa linha de raciocínio que a gente seguiria acordado. Maria Feitiços, estamos falando sobre energia. David, oi, boa noite. Júlia, bruxaria natural. Se fosse para falar de começar os estudos, eu diria para você estudar as correspondências, que é justamente o que a gente está falando, né? A correspondência energética, tá? Entre ervas, entre pedras, entre os dias da semana, que são regidos pelas energias planetárias, entre as fases lunares. Então vamos supor, a gente está falando aqui de energia, né? Então, voltando novamente para o foco, estamos falando de energia. Então, segunda-feira.
Segunda-feira, por exemplo, é um dia regido pela Lua, que não é necessariamente um planeta, né? É um satélite, mas aqui nós vamos classificar tanto Lua quanto o Sol, quanto os outros, quanto os planetas como planetas, tá? Energia planetária, a gente vai colocar todo mundo nessa caixinha para ficar mais simples, assim como a gente faz na astrologia. Então, nas segundas-feiras, por exemplo, as segundas-feiras são regidas pela Lua, que isso significa que é um dia muito mais ligado ao emocional, é um dia perfeito para trabalhar com a intuição, com todas as mediunidades, com a espiritualidade, com os ancestrais. É um dia magnífico para você fazer, né? Elevar a espiritualidade, ou seja, limpezas, banimentos, clarividência, clareaudiência, tudo ligado a mediunidades e a espiritualidade é muito favorecido nesse dia. Terça-feira, por exemplo, terça já é um dia regido por Marte, tá? Planeta Marte, que já é uma energia muito mais ligada ao fogo. A Lua, por exemplo, é ligada ao elemento água. Marte é muito mais ligado ao elemento fogo. É um dia de inícios. É um dia ali de energia ígnea, de princípios. Então é uma energia muito forte, é uma energia de embate, de combate. É um dia perfeito para você atacar o inimigo ou se defender à altura. Mas não só isso, é um dia ligado à paixão, é um dia ligado... Quer começar um projeto? Quer que ele comece com força total? Terça-feira. Eita, gente, agora, eu não sei se eu continuo o tema ou se eu sonhei com Zé Pilintra, sendo que eu não tenho devoção nenhuma, o que será? Darlene, pode ser N coisas, você pode ter visto algo sobre ele e ter ficado impressionada, pode ser um contato da própria, né, entidade. Vai observando os próximos sonhos. Lá no seu íntimo, lá no fundo, você já sabe a resposta. Mas dá uma procurada, tenta achar a resposta fora, alguma coisa fora que te oriente um pouco melhor. Se não conseguir, o jogo pode ajudar. Pri, sonhei com cobras, uma gigantesca anaconda e uma pequena no pescoço do meu filho. Depois vi só um guizo. Pri, tem várias interpretações, tá? Quando a gente fala de cobra, vai depender muito da sua visão pessoal. Porque a cobra, por exemplo, a gente pode falar que a cobra... Na alquimia, a cobra mordendo o próprio rabo é um símbolo de extremo poder. É um símbolo de ciclos, de energia que se propaga em ciclos. Na magia, de forma geral, a cobra está ligada ao conhecimento oculto. Já para uma pessoa que tem medo de cobra, ela vai falar que é algo horrível, que é algo terrível. Para uma pessoa que não tem um conhecimento muito ligado ao ocultismo, vai falar que é falsidade, traição. E pode ser também. Então é muito interessante que você veja o que significa para você. A gente tem que lembrar que os sonhos, eles trazem mensagens que são decodificadas especificamente para nós. Então, antes de buscar um significado fora, busca dentro. Necromancia no Rodô. Então, David, necromancia é o contato com os mortos, né? Tudo que tem mancia, gente, é divinatório. Tudo que tem mancia no nome, quiromancia, seromancia, piromancia, tudo que tem mancia no nome é uma espécie de oráculo. É comunicação com a espiritualidade, comunicação com outros planos, digamos assim, tá? E aí, no caso, necromancia é se comunicar com os mortos, que é o que a gente vê na Umbanda, a gente vê no Candomblé, a gente vê em todo canto. É que o nome parece, né, faz parecer uma coisa muito mais chique, mas não é. Dentro do Voodoo, como o Voodoo não é uma religião, ele fala de magia prática, e nós não temos ali a incorporação propriamente dita como uma coisa pertencente ao Voodoo, você pode ou não trabalhar dessa forma. Já o Voodoo é diferente. No Voodoo, nós temos, e é chamado de posse. Então, no Voodoo, nós temos a posse, que é quando o espírito acopla, né? Tem a mediunidade de acoplamento áurico. Quando a pessoa possui essa mediunidade, o espírito acopla neste médium e eles chamam de posse. Só que é muito diferente do que é feito aqui no Brasil. Enquanto aqui no Brasil cada terreiro tem 300 pessoas incorporando, lá o número é muito menor. Por quê? Porque a incorporação lá é algo muito mais intenso. Lá as pessoas caminham sobre chamas, sobre brasas. Eles tomam bebidas lá que são feitas com blend de várias pimentas que uma pessoa fora da posse não seria capaz, não suportaria. Então a posse lá é algo de outro nível. Por exemplo, tem uma divindade chamada The Siren. E seria o nosso equivalente a uma sereia, seria muito próximo de Iemanjá, talvez. Quando o The Siren está em posse, ela possui um médium, esse médium precisa ficar sob supervisão constante, porque ela quer ir para o mar. Se é um trabalho feito próximo do mar, por exemplo, próximo da água, ela leva a pessoa para o fundo do mar.
e a pessoa morre, tá? Ela, tipo, ela leva e a pessoa morre afogada. Então tem até uma lenda, né? Eles acreditam que essa pessoa das duas, uma, ou ela morre afogada durante a posse, depois só encontra o corpo por aí, ou essa pessoa vai até o reino de The Siren, conhece todos os segredos e volta, possuindo tudo isso, toda essa magia, toda essa sabedoria ancestral. Mas na grande maioria das vezes a pessoa morre mesmo. Ari, muito obrigada, muito obrigada. Júlia tá falando, estou na Umbanda, mas não sei porquê, sempre me identifiquei muito com a bruxaria, já tenho isso, né, de herdeira. Júlia, muito lindo. Eu acho que são caminhos que podem se completar, assim, de uma maneira muito bonita, tá? A Umbanda é um caminho belíssimo e a bruxaria é um caminho de pura liberdade. Se você for capaz de ignorar o julgamento alheio, tá, de se bloquear contra os palpites dos outros, você pode trilhar esses dois caminhos em perfeita harmonia. Ai, ai. Não, Léo, não. Enquanto eu tava no terreiro, eu tive muita dificuldade, porque as minhas entidades não tinham nenhuma conexão com o terreiro. Nenhuma. As minhas entidades não. Enfim, não era pra eu estar lá, sabe? Eu entrei. Quando eu entrei, algumas riram da minha cara. Eu já tinha algum contato, mas não sabia direito o que tava rolando. Então, assim, elas a gente é livre. Elas nunca vão falar pra você não faça, não faz isso, não faz aquilo, né? Embora algumas religiões preguem que as entidades mandam na tua vida, não é por aí. Então, nunca me proibiram de fazer nada, eu sou livre. Mas lá eles não pisavam, então complicado. Não, Juliana, não vira evangélica não. A não ser que você queira, né? Com a lua, mas não sei direito o porquê ainda. Então, Sheila, é legal dar uma olhadinha no seu mapa, tá? De repente, se o elemento... Porque tem, né, todos nós somos formados pela combinação dos 4 elementos. Todas as pessoas têm um elemento que está mais presente, tá? Um elemento sempre é mais predominante. Se no seu mapa, por exemplo, o elemento água é mais predominante, então esse lado da intuição, esse lado da mediunidade, esse lado da espiritualidade, da emoção, vai estar mais presente, vai estar mais atuante e você vai sentir essa conexão mais forte. Júlia, antes de banho de atração é bom tomar banho de descarrego? Não precisa. Sabe por quê, Júlia? Porque assim, não existe uma erva que sirva para uma coisa só. Por exemplo, o açúcar. Por que, que ele abre caminhos? Por que, que ele eleva o seu potencial? Porque ele eleva a sua vibração, ele eleva o seu padrão vibracional. Então, simultaneamente, ele já está te colocando acima de energias nocivas, entende? Não tem uma erva que só faça uma coisa. Esse aqui é só para atrair macho. Não, não é. Aquela erva ela vai atuar aumentando o teu brilho pessoal e possibilitando que você exteriorize toda a sua sexualidade. Mas não é só isso que ela vai fazer. Darlene, muito obrigada. Então, gente, na Umbanda, ó, a gente conversa com os mortos de igual ali. Pri, muito obrigada. Sim, vai com ela pro fundo do mar. É o Japa. Pois é assim, é muito lindo, tá? Ver todo esse processo, toda essa coisa, porque as possessões ali, a posse ou possessão dentro do voodoo, são muito radicais, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Tudo no voodoo é muito físico, tá? Eles vivem a magia de uma forma tão intensa, a espiritualidade tá tão presente que eles... é físico, é muito louco. Bianca, onde aprender sobre a bruxaria. Você pode me seguir e eu tento falar um pouquinho sobre bruxaria, sobre o que eu vivo no dia a dia, mas eu não sei te dizer um lugar, porque pra mim a bruxaria tá no dia a dia, sabe? Na vida. Será que a pessoa vira um encantado quando está acoplado com The Siren e vai pro mar? Então, na minha visão, né, toda posse ou toda incorporação é uma espécie de fusão. Você tem ali o espírito da entidade, que vibra lá no alto, tem que baixar o padrão dela, tem o seu espírito, que vibra na matéria e tem que elevar o seu padrão. Quando esses dois espíritos estão em frequências próximas, né, você consegue acoplar. E aqui o espírito do médium não desaparece.
E o espírito da entidade não toma conta daquele corpo e enxota o outro. Eles se unem formando uma terceira consciência. Então, o conhecimento do médium vai estar presente. Todos os conhecimentos do espírito também estarão, da entidade, né, também estarão presentes. Isso tudo vai ser somado. É por isso que às vezes você vê no terreiro que uma pessoa, uma entidade, está com muita dificuldade de passar uma informação. Por quê? Porque aquele médium não tem essa informação. Tem gente que fica tão ali, tão bitolada no que é passado só no terreiro, não quer estudar sobre ervas, não quer estudar sobre nada. Aí a entidade vem e não consegue trabalhar. Por quê? Porque aquele médium não tem ferramentas que possibilitem que ela ensine aquilo. É a entidade que não passa um banho, não passa uma ritualística, que não consegue direcionar, porque o médium não tem o conhecimento necessário para passar informação. Nathalie, tem alguns livros, tá? Tem um vídeo que eu indiquei alguns livros sobre o Voodoo, tá bom? Arte, Fé e Axé, muito boa noite, seja bem-vindo. Caio, boa noite. Tava na fanfarra ensaiando. Ai, que chique, que legal. Seja bem-vindo. Como é que é? Uglis, é isso? Uglis de Souza. Então, Uglis, eu já sei o que eu vim fazer aqui. Praticamente passar raiva. Né? Eu já tenho uma consciência do que eu vim fazer aqui. O problema é que eu não queria estar aqui. Mas já que a gente tá, né? Um pai de santo me xingou porque eu perguntei sobre isso pra ele. Muito obrigada pela explicação. Imagina, Júlia, estou à disposição. Nathalie, complicado, viu? Se você não tem a sua data, porque assim, o mapa astral, o mapa natal, né? O ideal seria ter data de nascimento e até o horário. Dá pra tentar fazer, né? O que eu aconselharia você? Um bom radiestesista que tenha já muita prática para você encontrar ali a data mais certeira, porque ele consegue ver isso pra você, tá? Embora eu ame radiestesia, essas aferições, gente, eu não faço, tá? Porque eu não tenho tanta prática assim. É algo muito delicado. Eu não correria o risco de passar informações erradas para a pessoa, porque é algo que vai influenciar na vida dela toda. Então, esse tipo de coisa dentro da radiestesia eu não faço, tá? Loli! Ai, que legal, Loli, colocou em prática? Ai, Mandix, que pergunta boa e triste ao mesmo tempo. É por aí, é por aí. Pergunta maravilhosa. Ó, me tira uma dúvida. A tal pessoa com energia de cura, ela sempre vai atrair pessoas que não. Infelizmente, é mais ou menos por aí. Geralmente, o que acontece? Não é necessariamente por você ter esse potencial de cura. Mas sabe aquela coisa de casa de ferreiro espeta de pau? É muito por aí, é muito por aí. Geralmente a pessoa que vem com a habilidade de curar o outro, olha tanto pro outro que esquece de si. A pessoa que vem com esse dom, com essa mediunidade para direcionar as pessoas, acaba deixando o próprio caminho em segundo plano. Então você foca tanto nos outros, você se dedica tanto a cuidar dos outros, que quando você vê, você se esqueceu, sabe? Se deixou de lado. E aí você passa por um relacionamento ruim. Você termina com essa pessoa, mas as feridas daquele relacionamento estão lá. E aí você não dedicou tempo suficiente a cuidar de si a ponto de curar aquelas feridas e já partiu para outro relacionamento. Você vai entrar num ciclo muito ruim de relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos. Por quê? Porque você não se curou daquela ferida. Então você continua vibrando numa frequência de amor ferido e vai atrair pessoas que vão aprofundar aquela ferida, sabe? O ideal seria dar um tempo, ficar sozinho, se restabelecer por completo daquelas feridas, entender como elas foram causadas e não permitir mais que aquilo afete a sua vida. E só quando você se sentir plenamente capaz, iniciar outro relacionamento. Jota, muito boa noite! Então, como saber qual energia você tem de cura? Com a vida, tá? Com a vida. Uma coisa que ajuda muito é o reiki. Para quem já tem essa predisposição à cura, o reiki ajuda demais. Muito mesmo. Caterine, boa noite! Bem-vinda! Tem materializações de Zangbeto, já ouviu falar? Já, o Japa, já ouvi falar. São lindíssimas, só que o que acontece, né? A partir do momento que
os europeus começaram a acessar isso e tratar isso como uma espécie de evento, o pessoal começou a agir como se fosse um evento. Então, hoje em dia é mais uma atração turística, né? Infelizmente, virou uma atração turística. Antigamente, os espíritos dos Zangbetos eram convocados para quê? Para proteção. Eram espíritos guerreiros que guardavam ali as tribos, que guardavam aquelas aldeias, guardavam aquele local. Então, como eu falei, é físico, tá? A magia deles, ela manifesta no físico. Eles realmente têm essa ligação com a espiritualidade de outro nível. Então, era muito comum que quando eles estavam sob ataque ou coisa parecida, eles evocassem esses espíritos para ajudar na batalha. Hoje em dia virou realmente mais uma atração por conta, né, da divulgação e porque acaba rendendo. Marcela de Oiá. Existe magia para emagrecer? Existe magia para absolutamente tudo, desde que você entenda que magia é um processo, tá? Existem coisas na nossa vida. Não tem. O que acontece? A magia ela não é o caminho mais fácil. Ela está muito longe de ser o caminho mais fácil. Ela é o caminho que torna as coisas possíveis. Nós vivemos em uma sociedade em que algumas coisas seriam impossíveis para algumas pessoas se não fosse graças à magia. Então a magia ela torna as coisas possíveis, ela não torna as coisas fáceis. Então, lá no meu perfil do YouTube, por exemplo, tem, né, tá lá magia com Vênus para emagrecimento. Só que como é que funciona? É um processo que muda o seu interior e reflete no exterior. Você fazendo esse ritual, você vai conseguir a energia necessária para promover essa mudança, para buscar essa mudança. Mas não é que ninguém vai te fazer emagrecer. Não é mágica, sabe? É magia. Ninguém vai ter esse trabalho por você. A magia, ela te fornece as ferramentas, mas no final das contas é você quem faz o trabalho para tudo. Bianca, eu sou da Jurema e dentro da minha religião nenhuma entidade aceitou me ensinar feitiços. Bianca, isso é muito comum, tá? Em terreiros, em barracões, em várias religiões, as pessoas têm uma certa. As entidades têm uma certa resistência em ensinar feitiços. É complicado, vai de cada um, vai do que cada um aceita. Eu não consegui permanecer em um terreiro porque essa visão para mim é muito complicada. Eu não consigo me limitar a ser apenas um instrumento. O espírito vem, incorpora, o espírito faz a magia. Eu sou um mero instrumento para ele incorporar. Não, eu possuo o meu poder pessoal. Eu quero buscar a minha evolução, eu quero entender a minha própria energia, eu quero ser capaz de mudar o meu mundo com a minha energia pessoal. Se eu puder conciliar isso com a energia das entidades, nossa, belíssimo. Mas eu não quero ser uma mera ferramenta para que o espírito venha e trabalhe. Então, quando a pessoa está num terreiro que não permite que ela pratique magia, ela acaba sendo um cavalo, né? Ela é só a montaria do espírito. E tá tudo bem, se a pessoa tá feliz assim, se isso completa a pessoa, gente, lindo, maravilha. Quando a pessoa não tá bem, ela provavelmente não vai conseguir ficar muito tempo nesse terreiro, tá? A bruxa Asher aqui, completando belíssimamente o que eu tava falando. Viu? A própria entidade cobra que ela busque o conhecimento pela bruxaria. Exatamente, porque estava dependente das entidades. Isso é um risco muito grande, porque alguns terreiros querem o médium totalmente ali, inerte. Não, você é só um cavalo, você só fica aí, a entidade vem, desce, faz o que tem que fazer e volta. Você não faz um banho sozinho. Gente, é complicado. Claudenir, muito boa noite. Que virou encantado de Iemanjá. A história que você falou da Dessaire me lembrou da Mariazinha que virou encantada de Iemanjá. Então, as entidades elas estão muito conectadas. Se duvidar, tem uma origem, viu? Tem uma origem. Gratidão, Nathalie, você também. Pri perguntou, Lu, você sente como se não pertencesse a esse mundo, sei lá? Eu não pertenço. Tô aqui por um equívoco. Eu sinto essa sensação de não pertencimento. Ela é muito comum quando a gente ainda não entendeu o caminho que veio trilhar. Não é como se fosse, tem um destino, você veio aqui para fazer isso, qualquer coisa fora disso, não, não. Mas existe um roteiro com base em que nossa alma vibra numa frequência muito específica. O nosso ser vibra numa frequência. E existe um caminho
sabe? De frequência análoga. E quando você encontra esse caminho e segue, tudo entra em harmonia, os caminhos se abrem, sua vida se ilumina, você entende o seu propósito. Mas como você é livre, e é aí que a gente entra no bendito do livre-arbítrio, como você é livre, você pode simplesmente seguir o caminho que você bem entender. E pode, de repente, ser um caminho que não tem nada a ver com a sua vibração. E são aquelas pessoas que ficam dando murro em soco de faca, murro na ponta de faca, sabe? Um caminho que não tem nada a ver com ela, a pessoa tá infeliz, tá tudo se fechando, nada tá dando certo e ela tá insistindo naquele caminho, porque aquele caminho não é pra ela. Mas ela é livre. Entendeu? Ela escolheu, ela vai. Então, essa sensação de não pertencimento, ela é muito comum quando a gente ainda não está no nosso caminho. Quando a gente entende qual caminho vibra na nossa frequência e a gente simplesmente vai, a gente começa a entender a nossa participação no todo. Sabe? É como se você encaixasse aquela pecinha do quebra-cabeça que estava faltando. De repente você encontra o seu lugar. E essa sensação ela some ou ela diminui. Então, Oráculo de Kimbanda tem tem o jogo de búzios, né? Como é que é? Meridilogum, que o pessoal usa em Ifá. Tem o mesmo oráculo que é usado. Assim, a mesma. Ai, é tão complicado falar disso, porque esse povo é tão chato. Se você não falar exatamente como eles aprenderam dentro da caixinha deles, eles começam a te encher o saco. Então deixa eu ver se eu te explico. Tem o jogo dentro da filosofia de Ifá, que é o Meridilogum. Tem o jogo baseado no Meridilogum, que a gente encontra na Umbanda. Não é a mesma coisa, mas é com base, tá? Nos Odus. É com base na leitura dos 16 Odus. Existe esse mesmo jogo dentro do contexto da Kimbanda e existe o mesmo que chamam de portal e tal. E existe o mesmo jogo para falar apenas ali direto com o Exu. E aí a gente encontra várias versões. O jogo de Exu você encontra. Tem o Aláfia, que é o jogo de. Que também é de Ifá, antes que me crucifiquem. Tem a Láfia, que é com 4 búzios, que é um jogo de confirmação. Tem o jogo de confirmação na Kimbanda, que é direto com Exu, que você encontra com 4 búzios, você encontra com 5 búzios, você encontra com 9 búzios. Então, assim, tem tanta variação, mas tanta variação. Lua, eu acho que é Lua, né, Sonic? Eu faço, no momento, tô com a agenda aberta para baralho cigano, para numerologia, e vou abrir agora também para análise de vidas passadas, tá? Caio Rival. Rival, é isso? Geralmente o médium de cura também é médium esponja, ou estou errado? Não, você não está errado. Porque assim, magia é manipulação energética. Geralmente, quem tem essa mediunidade de cura consegue ou canalizar energias mais sutis e direcionar para quem está precisando e acelerar o processo de cura, ou drenar, sabe? Tirar aquela energia. Então, tem formas diferentes de chegar. Porque, na verdade, a cura é a pessoa que promove. Cada um promove a própria cura. Quando a gente fala médium de cura, não significa que você curou a pessoa, não é isso. Significa que você ativou na pessoa a capacidade de se curar. Todos somos curadores. Então você ativa na pessoa a capacidade de se curar, acelera esse processo, fornece a energia que estava faltando para que ela consiga se curar. Ou você retira dela o que estava fazendo mal. Então são tipos diferentes de cura, são caminhos diferentes que levam à cura. E é muito complicado quando é o segundo tipo. Porque se a pessoa não tiver isso muito consciente, sabe? Se ela não souber que é isso que está acontecendo com ela, corre o risco dela ficar com toda aquela carga para ela. É muito delicado isso. Júlia, a crise do pânico é algo espiritual. Comecei a desenvolver depois de desenvolver minha mediunidade. A mediunidade ela pode trazer ali vários efeitos, vários sintomas que repercutem sim no plano mental, né? E aí quando não está em equilíbrio, a gente acaba identificando isso como ansiedade, como pânico, mas é muito importante que, em hipótese alguma, você abandone qualquer tratamento, tá? É sempre legal procurar um profissional. Nós precisamos buscar caminhos com todas as ferramentas. Então, eu tô sentindo alguma coisa, a pessoa tá doente, tem alguma suspeita de que pode ser espiritual? Maravilha, vamos tratar espiritualmente e procurar um médico, tá? Nunca excluam. Virou um comércio da religião, virou. Cláudio, falar sobre o quê? Desculpa.
Uglistênis, um obsessor que faz o sinal X. Liu Pepe, muito obrigada, Liu, gratidão. Que faz o sinal de X ou cruz com a saliva da pessoa incorporada na sua pele. Qual o significado? X ou cruz, né? Geralmente cruzar é o equivalente a amaldiçoar uma pessoa, tá? Mas pode ser, já que o X ou a cruz nada mais é do que um símbolo que remete aos 4 elementos, equilíbrio entre os 4 elementos, pode ser N coisas, depende da intenção dele. Mas geralmente cruzamos algo quando queremos amaldiçoar. Cláudio perguntando se eu posso falar sobre Lilith, o que mudou na minha vida cultuá-la. Lilith salvou a minha vida, né? Lilith me ajudou a ver de novo um propósito, um porquê estar aqui. Fica até difícil falar de Lilith, porque eu não sei onde eu termino, onde Lilith começa. Lilith é parte da minha vida. É muito complicado falar. Qualquer dia eu falo sobre isso. Hã? Não, da barriga. Esse da parede, eu já vi o pessoal encostar a barriga na parede e tal, né? O mal não faz, né? Vixe, tá rolando uma conversa paralela que eu prefiro nem ver. Feitor Exu, muito bem-vinda, primeira vez aqui, seja bem-vinda, muito prazer. Então, Jota, eu também acho muito legal a junção de energia, mas junção de energia significa que você também evolui. Se é aquele terreiro em que a entidade vem em terra, bebe feito um opala velho, fuma feito uma chaminé, vai embora e o médium não aprendeu nada, não evoluiu nada, tem algo errado aí, tá? Então a entidade vem, mas o médium tem que evoluir. O médium tem que crescer junto. O que tá rolando ali? A entidade vem, faz as coisas, vai embora, você não sabe o que foi feito, você não entendeu. Você fala pro pai de santo que vai estudar porque não tá entendendo, ele te censura, fala que não, que você é umbanda, se aprende no terreiro, aí você não pode estudar fora, você não pode falar pra entidade. Tem que olhar, tem sinais, gente, tem sinais. Proibiu você de muita coisa? Não, a verdade absoluta tá aqui dentro do terreiro. Você não pode estudar fora, você não pode perguntar fora, porque lá fora tá todo mundo mentindo. Só aqui que a gente fala a verdade. Já desconfia, já fica com o pezinho atrás. Ô Japa, é isso, entendeu? Na hora que falaram que eu não podia fazer magia, eu peguei minhas coisinhas e falei, tchau, gente, valeu, falou. Feitor Exu é isso, mano, é isso. Eles realmente eles querem que a gente evolua. Eles querem, sabe? Eles querem ver a gente evoluindo. Faria coisas ruins. Júlio Maia tá falando uma coisa interessante. Ó, um preto velho quis me obrigar a não praticar magia cerimonial porque eu faria coisas ruins. Complicado, né? É complicado, porque além de tudo você é livre. Então não tem como. Se você quiser fazer coisas ruins, é você que vai pagar lá na frente. Então, é até eles direcionarem, eles aconselharem, é maravilhoso, sabe? A gente escuta com humildade e gratidão. Mas proibir é complicado. Na minha cabeça tudo faz sentido. Perfeito, é isso. Sandra, boa noite. Ai, arte feia, xé, é isso. Essa saudade, sabe, que não, a gente não sabe bem do que, saudade que não é daqui. O que acontece? Nós temos uma família espiritual que está lá no, na nossa origem, digamos assim. Existe um conceito chamado mônada, né? Então, as almas possuem grupos. Elas pertencem ali a grupos. Então, a nossa alma tem uma família. Tem os amigos da nossa alma, eles estão lá em outro lugar, bem longe daqui. E a gente sente falta de casa. A gente sente falta dessa galera. E às vezes eles sentem na gente também. Às vezes eles nos ajudam aqui. Agora, quando a pessoa não está em harmonia com eles, ou deixou algum assunto inacabado com eles e veio para cá, por exemplo, eles podem também atrapalhar. Sandra, amiga, no caso de depressão, é muito importante que você procure ajuda, tá? Não só espiritual. Primeira coisa, procura uma boa terapia, um bom psicólogo, vai te trazer uma leveza que você não tem nem ideia, tá? É muito importante ter esse autocuidado, tá? Quando você sentir que tá pronta, aí você concilia isso com espiritualidade. Eita, que chique! A mãe do terreiro pratica goécia.
É algo individual dela, ele incentiva a estudar o que se gosta. Ai, que maravilha, gente! Amei! Amei! O Glister, não sei o que lá, se você não parar de repetir a pergunta, eu vou ter que te bloquear, amigo, porque, né, tá atrapalhando o pessoal, eu já respondi a sua pergunta. Ashera, eu sou de Kimbanda, a gente aprende jogos oraculares, não tem jogo de Exu, pelo menos aqui é assim. Então, Ashera, tem outros Kimbandeiros que falam, tá, desse conceito de jogo de Exu. Ai, gente, é que nem Umbanda. A Kimbanda é igualzinho a Umbanda, só que da esquerda. Tem conceitos em um terreiro, em um barracão, que você vê totalmente diferentes no outro. E tá tudo bem, gente, tem certo nem errado. Cristal, boa noite. Você ensina sobre tiragem de tarô? Sou iniciante e gosto muito dos seus vídeos. Cristal, obrigada, gratidão. Então, eu tô pensando em formar um grupo agora com o pessoal sobre baralho cigano. Só me organizar direitinho que eu vou abrir uma galera. Maria Feitiço perguntando se eu acredito em extraterrestres. Eu acredito, Maria. Eu acredito. Eu acho pouco provável que só haja vida aqui, sabe, na Terra. Até porque dentro da espiritualidade a gente vê muitas referências a isso, né? Eu acredito até nos Anunnaki. Pois é, Nandix, muito lindo isso, né? É muito. Quando a gente começa a viver isso, sabe, a enxergar isso no nosso dia a dia, você vê que tudo muda. Tudo muda. Oi? Não entendi. Falei isso pro guia do meu pai de santo e ele falou: pânico, pânico do que, menina? Deixa pra ter pânico quando tiver boleto pra pagar. Falou isso na frente de todo mundo, fiquei com a cara fervendo de vergonha. Creio que ele passou pelo guia. Isso é muito delicado, sabe, gente? Eu já ouvi algumas coisas em terreiro muito delicadas relacionadas com a nossa saúde emocional. Saúde emocional não é brincadeira, gente. Nunca pensem que é só espiritual, eu vou cuidar só com espiritual. Não, é a nossa obrigação o autocuidado. É nossa obrigação. Buscar uma pessoa que possa nos orientar, buscar uma pessoa, um profissional que vá nos ouvir e aconselhar da forma correta é nossa obrigação. A espiritualidade, ela não vai fazer as suas obrigações por você. Então, se a pessoa tem, né, uma ansiedade, uma depressão e busca auxílio só na espiritualidade, não vai ter todo o auxílio que ela precisa só ali. Porque, como eu disse, a espiritualidade não vai fazer por você. A obrigação de buscar essa ajuda é tua. Essa responsabilidade é sua. A espiritualidade te ajuda até onde você se ajuda. Então, achar que vai se curar só na espiritualidade, gente, não. Procura sim, mana, ajuda, tá? Com todo respeito ao guia que disse isso, ignora. Ignora. A gente tem que parar de achar que o que guia fala é lei. Eles dão direcionamentos, você atende o que for útil para tua vida. O que não for, você agradece e deixa passar. Usa o filtro. Esse direcionamento, por exemplo, é péssimo. Você precisa de ajuda, você tem que buscar sim. Uma terapia boa, sabe? Um acolhimento ali vai ser essencial para sua vida. Jota, a gente tem mais facilidade com energia, né? Mais densa, energia de esquerda. Olha, o autoconhecimento, não tem muito como correr disso, tá? O autoconhecimento ele vai te ajudar a se aproximar dessas energias mais sutis. Por quê? Você vai começar a entender que tipo de energias sutis te tocam, fazem mais sentido para você, porque existem muitos caminhos, né? Quando a gente fala de energia sutil, existem muitas opções também. Você tem que encontrar o caminho que reverbera ali na sua frequência. Bruno, tá bom, assim que terminar a live eu dou uma passada lá, tá? Muito obrigada, boa noite. Hã? Lucas perguntou, irmã, eu perguntei, Lúcifer, Senhor e Jesus são a mesma pessoa? Sonhei com um homem. Isso pode ser um. Lucas, complicada essa pergunta, porque tem gente que diz que sim, tá? Tem gente que vai ter um ataque de pelanca e rolar no chão se ouvir a sua pergunta, então é muito pessoal. Algumas pessoas já fizeram canalizações e disseram que a energia é muito semelhante. Eu não sei te dizer, porque a egrégora cristã e eu, nós nunca nos bicamos muito. Então eu tive pouquíssimos contatos com essa energia. Não sei te dizer como é a energia de Jesus, por exemplo, porque nunca trabalhei com essa energia. Mas eu posso te dizer como é a energia de Lúcifer, assim, eu consigo identificar a energia de Lúcifer. Se um dia acontecer de eu acessar
A energia de Jesus eu comparo. Mas num primeiro momento, pra mim, não são a mesma energia, tá? Mas tem gente que acredita que sim. Cláudio, o caminho da mão esquerda, eu falei um pouco na live anterior, tá? Basicamente, gente, nós estamos falando de polaridades, tá? Então tem direita, esquerda, quente, frio, branco e preto. São polaridades, mas são opostos complementares. São opostos que se complementam. Um tem o que falta no outro para criação, para geração, sabe? Macho e fêmea, geração. Então, a magia de esquerda, né, caminho da mão esquerda, ele é mais focado na autoevolução, no autoaprimoramento. Enquanto que na mão direita nós focamos muito mais no coletivo. Então, na mão direita você vai ver pessoas falando de cura, de bem maior, de caridade, de unificação, de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Enquanto que na mão esquerda você vai ver pessoas focando mais no próprio ser, autodeificação, que mais? Construção, evolução do ser, trabalhar o próprio potencial, despertar poderes adormecidos. Então, não é que um seja... Não tem um melhor e não tem um pior. Quando você melhora como pessoa, você impacta no coletivo. Então, em ambos os casos, se você segue ali de uma forma dedicada, de todas as formas você está influenciando de forma positiva no coletivo. Pati, olá, boa noite. Pois é, feitora, eu fico com o pezinho atrás, sabe? Conhecimento liberta. A pessoa me falou que eu não posso estudar, eu já fico, Eita, nem vela pra anjo da guarda. Daniela, boa noite. Gabriel perguntou se eu sou de algum santo. Bom, se for falar dentro do contexto de Umbanda, digamos assim, tá? Eu sou filha de Iemanjá com Xangô e tenho na minha coroa Nanã e o Xaguiã. Mas, enfim, isso dentro do contexto de Umbanda. Marta falando, mulher, no sonho que eu tive, eu me enterrava na terra para me proteger. O que você acha disso? Eu acho isso sensacional. Porque assim, você buscou refúgio no elemento terra, sabe? Talvez seja ali o seu inconsciente falando para você buscar um aterramento. Às vezes a gente tá no nível de evolução espiritual maravilhoso, lindíssimo, mas a gente tá tão lá no alto, sabe? A nossa mente tá tão próxima do sutil que a gente acaba perdendo um pouco esse contato com a matéria. E é preciso ter um equilíbrio. Como eu falei, né? A gente foca muito ali, ó, chakras superiores, elevação espiritual, esquece a matéria. A matéria é importante. Nós somos espíritos tendo uma experiência material. Então, a matéria, enquanto encarnados, a matéria tem todo o seu valor, tem toda a sua importância. Então, eu entendo que é o quê? Que é a sua divindade pessoal, seu ori, sua consciência, seus guias, como você quiser chamar, falando para você buscar esse contato, esse enraizamento, esse aterramento. Sheila falando, pensando em fazer seu jogo de vidas passadas para saber o que eu fiz de errado. Que horror, Sheila. É legal, gente, é muito legal, sabe? Porque assim, eu já sabia, né? Eu já sabia desse resgate do baralho cigano, desse resgate da astrologia, da. Ai, perdão. Da. Ai, me fugiu a palavra agora. Gente, me fugiu. Da transmutação, né? Do trabalho de transmutação. Então, eu já sabia do meu contato com essas artes mágicas. Mas eu não tinha nenhuma confirmação, além, né, dos guias e tal. Mas, assim, é tudo muito... Eu queria algo mais palpável, sabe? Até que eu encontrei esse método de leitura e aí eu fiquei maravilhada. Porque tava tudo lá, tava tudo lá. E aí, clareou tudo. Eu comecei a entender por que muita coisa acontece hoje na minha vida. Caterine, a minha visão sobre a criação do mundo não é muito positiva. A minha visão sobre a criação do cosmos é que, assim, na minha concepção, né, o caos é energia pura em constante movimento. E todas as divindades do caos,
elas estão constantemente criando coisas novas. Elas podem, elas têm o potencial para criar coisas novas e elas criam. E para mim a nossa realidade foi só uma das muitas criadas. E na verdade não é um conceito só meu, tá? Até dentro do judaísmo nós temos ali o 144. O número 144 é muito importante dentro do judaísmo. E nós sabemos que tem 144 realidades paralelas coexistindo. Tanto que quando eles falam dos 144 mil eleitos lá e tal, não sei o que, eles estão falando de pessoas que serão eleitas para governar cada uma dessas realidades paralelas. Por isso que tem esse número tão fixo, tá? E eu acredito em outras realidades, eu acredito em outros seres que criaram outras realidades. Para mim, o único problema dessa é que algumas divindades do caos estão adormecidas aqui, tendo uma experiência humana, sim, mas sem a possibilidade de retornar, sabe? Maria Letícia. Moça, como eu faço magia do caos? Estudando muito, Maria. Tem que estudar bastante, tá? Porque magia de forma geral. Não tem magia fácil, a gente tem que realmente se dedicar aos estudos. Mas a magia do caos, ela tem algumas peculiaridades, tá? Ah, Júnior, gratidão, gratidão, muito obrigada. Tiago, é possível manipular os elementos? Vi uma bruxa manipulando os elementos, ela chamava de mesmerismo. É sim, Tiago, porque você tem que entender o que a gente precisa ver, tá? Que nosso ser, quando a gente fala do pentagrama, nós estamos falando o quê? Dos 4 elementos e do espírito. O espírito, tá? Ele está em harmonia com os 4 elementos. Nosso ser possui em sua essência os 4 elementos. Para você existir, para eu existir, para estar aqui agora, a água, o fogo, a terra, o ar, tudo isso teve que se combinar de uma forma ali alquímica. Então, quando você fala de manipular o elemento, na realidade, você está manipulando o que já está dentro de você. Então você consegue, está em você esse elemento. É isso, Nandix. Saúde psicológica, mental, emocional, encontrar equilíbrio e sincronia espiritual e a medicina em si. É isso, o equilíbrio, gente. Tudo, tudo, tudo. Samuel, boa noite. Tem horários específicos para invocar as divindades satanistas e luciferianas? Samuel, depende muito, tá, da vertente com a qual você trabalha e do método que você está utilizando. Quando nós falamos de divindades primordiais, né, divindades caóticas ou de até para falar tem modos diferentes. Para mim são divindades primordiais ou divindades do caos. Dependendo da vertente que você está acessando, vou falar que são demônios, para outros são anjos caídos. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de satanismo, principalmente, existem muitas vertentes, muitas. Tem o satanismo causófico, tem o satanismo anticósmico, né? Tem o satanismo espiritual, tem o satanismo ateísta, tem o satanismo filosófico. Então tem muitas vertentes. Algumas vertentes vão te dizer que tem dia e hora para evocar a divindade X. Outra vai falar que é outro. Que nem no satanismo espiritual, por exemplo, eles têm uma tabela. Eles costumam seguir uma tabela com os dias. Satã rege o domingo. Ai, eu não vou lembrar agora. Lilith rege o sábado, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não acesso isso. Então eles têm uma tabela. Se você vertente, isso já mudou. Então é muito delicado. Você tem que ver bem qual a vertente que você está acessando dentro dessa vertente operandi. Ou você pode estudar todas elas e criar o seu próprio modus operandi. E também depende da ferramenta. Oliver, muito obrigada. Também depende muito do tipo de acesso que você está fazendo. Se você está fazendo uma invocação, Feitora, muito obrigada. Marta, gratidão, gente. Se você está fazendo uma invocação, que é chamar a energia dentro de você, trazer as características daquela energia para si, não tem dia e hora. Quando precisar, tá valendo. Se você está fazendo uma ação, que é chamar aquela energia para sua presença, aí já é um pouco mais complicado. Você precisa prestar atenção em algumas correspondências. Se você vai acessar uma clifa, por exemplo, que é uma jornada no seu interior, você pode fazer também a qualquer momento. Thales, olá, boa noite. Gilmar, muito obrigada, gratidão. Pior é que tem muitos professores que metem medo sobre as práticas, mesmo com as divindades ali te ajudando.
Tem, Marta. Morena, muito obrigada. Tem sim, tem muita gente que mete medo, porque não é muito interessante, tá? Para algumas casas que você faça magia por conta. Não é muito interessante. Eu tenho Umbanda e Quimbanda, e diferente a energia de mão esquerda dentro da Umbanda. É diferente. É, a gente esquece a matéria e nem percebe. Jota, lembrei agora, menina. Esses dias eu perguntei sobre Lilith e o plano onírico e fui dormir pensando nisso. Eita! Tive um sonho babado sobre impor limites e não ter medo de me defender. Olha aí, olha o direcionamento chegando. É assim, gente, olha, os acessos, tá? O direcionamento de Lilith no plano onírico, ele pode ser uma coisa tão sutil que você nem percebe, mas você acorda transformado. Ou pode ser uma coisa assim, porradão na cara mesmo. Você vai chegar num lugar muito louco, ter experiências assim que você vai ficar dias tentando assimilar. Ah, eu amo essas coisas de vida passada, feitora, amo, amo. Apareceu muito também a cura de uma energia de planta que gerava doença. Se enterrasse a planta, ela perdia o efeito da toxicidade. Caraca, você anota? Vocês anotam os sonhos? Gente, é muito interessante anotar. Eu sempre tive muita preguiça de anotar, tá? Muita, muita. Ainda tenho. Mas anotar, primeiro vai passar uma mensagem para o seu subconsciente, né? Para sua mente de que aquilo é importante. Isso vai te ajudar a reter as informações. Para quem não consegue lembrar dos sonhos, começa a anotar. Acordou, vai anotando. Ah, uma dica, uma dica. Ah, eu não lembro dos meus sonhos. Anota que você vai lembrar. Mas você não lembra como é que eu anoto? Então vamos lá, tem um hack mental. Para quem não lembra dos sonhos de jeito nenhum, arruma um caderninho, deixa esse caderno só para anotar os seus sonhos, deixa ali do lado da sua cama. Assim que você acordar, você vai pegar, antes de falar com qualquer pessoa, você vai pegar o seu caderninho e vai inventar uma história. Ai, hoje é dia tal e eu sonhei que estava atravessando a rua e aí de repente um carro vinha na minha direção e virou uma espaçonave. Sei lá, inventa qualquer coisa totalmente aleatória. Você vai anotando, vai anotando, vai anotando e em algum momento o seu cérebro vai falar: opa, pera lá, não foi isso que rolou não. Morei na gratidão. Oxi, isso rolou quando que eu tava lá e não vi? E aí sua mente vai começar a te mostrar o sonho que você realmente teve, tá? Rola esse bug. É um hack mental. Então, quando vocês não conseguirem lembrar dos sonhos, inventem um sonho. Porque a sua mente consciente, a mente racional, vai acessar a memória para comparar e vai falar: não, mas não foi isso mesmo, não. Calma aí, vamos ver isso direito. E aí, a partir desse momento, você começa a notar o sonho real. Eita. Jaqueline, já aconteceu de eu ver, mas a sua entidade, ó, a Jaqueline perguntou se eu consigo ver quem é a Pombagira e o Exu. Às vezes eu consigo, mas precisa que a entidade queira. Se a entidade quiser que você saiba, ela pode me mostrar, ela pode me falar. Se não, não rola, sabe? Monique, muito obrigada. Nandix, no jogo de vidas passadas, dá pra saber questões kármicas também? Com certeza. Então, vida passada é uma análise numerológica, tá? Que eu faço. Não é no jogo. Mas no jogo dá pra ver claramente questões kármicas. Na análise também. Na análise dá pra ver mais ou menos o que você foi, o que você fez. É que cada análise é única, gente. Pra cada pessoa muda muito. Tem pessoas que a gente consegue ver até envolvimento político. Tem pessoas que a gente consegue ver até região em que viveu. Então é muito pessoal. Ai, Nathalie, obrigada. Nathalie falando que eu deveria criar um curso. É muito boa, dá pra sentir verdade em você. Gratidão, Nathalie, gratidão. Eu tô procurando tempo, mana. Eu preciso arrumar um tempo pra fazer um curso, que eu quero fazer uma coisa bem legal. Ai, Marta, obrigada. Valeu. Então, a Marta falando, né, que tem muitos que ensinam e geram medo de tentar. É horrível isso, é horrível. Eu acho que é justamente porque eu passei muito por isso no começo, né? Que eu comecei a estudar direcionada pela espiritualidade. Não tinha uma pessoa ali encarnada, digamos assim, para me ajudar muito no começo. Então eu fui metendo a cara. E eu errei muito mesmo. E aprendi muito com os meus erros. Então quando chegou no ponto de ter
pessoas começarem a falar de espiritualidade assim, né? Começarem a conversar sobre isso de forma tão aberta. Quando eu encontrei essas pessoas, que eles começaram a tratar tudo com, sabe? Pisando em ovos, como se fosse perigosíssimo e tal. Eu comecei a me questionar, porque eu comecei a falar, mas não é. Eu já cometi, sabe esse erro aí que ele tá falando como se fosse radioativo? Eu já fiz isso. E tá bom, é como a vida normal, é como a vida material. Quebrou, conserta. Sujou, limpa. Eu aprendi mais com os meus erros do que com livros. Morena, gratidão. Ghost, Diamonds, partes do nosso inconsciente, o que você acha? Eu acho que faz muito sentido, tá? Eu acho que faz muito sentido. Muitos arquétipos, muitos daimons, muitas consciências são parte do nosso inconsciente coletivo. A partir do momento que muitas mentes estão conectadas em algo, nós temos ali uma egrégora. Então, isso faz parte do inconsciente coletivo, nós conseguimos acessar. Muitas são criações totalmente humanas e muitas são interpretações humanas. Existem muitas consciências que, assim, primordialmente, não tinha aquele nome e aquele aspecto. Aquela energia entrou em contato com a humanidade atribuiu um nome e atribuiu uma história, né? A partir daí nós temos uma mitologia e a partir e ficou. De repente não tem nada nem a ver. Aí a pessoa tá lá entrando em contato com aquela divindade, chamando para aquele nome, e a divindade, gente, nem era, mas tá, né? Ok, atendo. E isso é tão real que nós temos muitos Exus, tá? Muitos Exus hoje, que no passado se apresentavam com nomes considerados demoníacos. Primeiro para impressionar, e depois para causar realmente um choque, sabe? Porque a sociedade precisava desse choque. E para causar um pouco ali de medo, né? Porque, querendo ou não, era um embate com o cristianismo. Era meio que uma caça às bruxas. E depois para se estabelecer realmente. Oi? Tava vendo o seu vídeo da triuchinha vermelho, vela vermelha. Ah, tá, o da justiça. Sim, esse é muito legal. Oliver, meu Deus, Lu, tu tá vendo essa onda? Não, eu não tô vendo, porque eu bloqueei o foco de todo mal. Uma mulher disse que eu sou bruxinho de conto de fadas, mano. Olha, amigo, abstrai. Abstrai. Porque sabe o que que acontece? O que que acontece? Eu não sei vocês. A espiritualidade, ela ocupa 90% do meu dia, tá? Então eu acordo, eu não consigo dormir sem estar em contato com a espiritualidade. Eu trabalho no plano onírico, então quando eu tô dormindo, eu tô trabalhando na espiritualidade, eu acordo, eu tô saudando minha divindade pessoal, a deusa que habita o meu ser, meu ori, como vocês quiserem chamar. Ao longo do dia, eu tô cuidando dos altares, quando eu não tô em consulta, quando eu não tô em trabalho. Então a espiritualidade tá no meu dia todinho. Eu passo tanto tempo cuidando da minha espiritualidade ou da espiritualidade dos meus consulentes que não me sobra tempo de ficar indo no perfil do outro e falar, eu sou mais bruxa que você, porque eu uso a vela tal. Ih, ela olha, incenso de alecrim, putz, amadora. Nossa, gente, mas você faz isso na segunda-feira? Nossa, tá, né? Eu faço na terça. Isso, gente, só faz quem não tá cuidando da espiritualidade de verdade. Porque eu gasto o meu dia todinho, atarefada. Pra vocês terem uma noção, ninguém jantou em casa ainda. Ninguém jantou. E aí eu fico vendo esse pessoal tendo tanto tempo pra fiscalizar, pra fazer vídeo falando da prática do outro, pra fazer vídeo porque, gente, não dá. Eu só faço vídeo quando eu percebo que as pessoas que me seguem ou estão incomodadas, estão se sentindo diminuídas por algo, sabe? Chateadas, magoadas com algo, ou estão ficando confusas com algo que está sendo muito propagado. Porque de resto, quer que todo mundo se exploda. Esse povo, né? Não os meus seguidores. Quer que esse povo se exploda, quer nem saber. Ai, porque ela acha que eu não sou tão bruxa quanto ela. Porque... Ai, foda-se. Posso falar o que eu tô pensando. A gente tem que botar na nossa cabeça. Gente, eu não preciso da aprovação de outro humano encarnado. Não preciso. Nós todos aqui estamos no mesmo patamar. Eu não tô acima de ninguém nessa live. Eu não tô acima de ninguém que esteja encarnado. E também não tô abaixo. Então, se eu não tô acima, eu não tô apta a julgar a prática de outra pessoa. E se eu não tô abaixo, eu não aceito que julguem as minhas. É muito simples. Então, se a fulana se acha mais bruxa que eu porque ela é periférica, o problema é dela. Tadinha, tá emocionada. Vou fazer o quê? Já sugeri terapia.
Jota, sim, sempre interessante. Feitor, eles adoram dar palpite sem saber o que seguimos em orientação e fazemos o que eles mandam, só saber. Pois é, é sempre assim, sabe? Ah, é sempre uma pessoa portadora da verdade absoluta. Ai, que preguiça. Exatamente, Ricardo, bruxaria individual. Feitora, não é? Olha, eu fico muito passada com isso, muito passada. Eu gosto muito dessa concepção, porque essa concepção ela é muito presente no satanismo e no luciferianismo, tá? É cada um cuidando da própria evolução espiritual. Se eu puder ajudar meu irmão, cara, eu vou fazer tudo o que eu puder pra ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar eu não vou. E julgar, menos ainda. Então eu fico passada quando eu vejo esse pessoal dando palpite, assim, descaradamente. A pessoa vai no perfil do outro e ha, 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 se diz bruxa. Gente, além de tudo, cadê a educação? Cadê o berço? Né? Porque, assim, uma galera que eles querem passar, eles querem obrigar você a entrar nesse estereótipo de bruxa tem que ser periférica. Não, eu fui muito bem educada. Periférica eu sou. Baixa, não. São coisas diferentes. Ou seja, são pessoas que estão vendendo uma imagem de estereótipo que a gente lutou muito, ó, pra sair. Eu, como mulher preta, eu não quero que me encaixe no estereótipo. Eu não quero. Eu não aceito esse estereótipo. Eu tenho que ser, então, desbocada e esculhambenta porque eu sou preta. Não. Focar aqui. Então, mana, Jaqueline, Lu, faz um vídeo falando sobre os dias da semana que rege e dias melhores para cada magia. O intuito da live era esse, mas eu perdi totalmente o foco. Eu respeito a prática de cada um e adoro ter conhecimento também. É isso, entendeu? Imagina, se a pessoa vem me ensinar de boa vontade o que ela faz, se eu olho assim e penso, poxa, essa informação não vai agregar na minha vida porque a minha prática é diferente, eu agradeço. Porque aquela pessoa quis dividir algo que para ela é sagrado. Agora eu vou ficar olhando e falando, nossa, mas isso que você tá falando não faz sentido nenhum. Não, gente. Ela tá abrindo o sagrado dela. O mínimo que eu posso fazer é reconhecer e ser grata. Qual dica você daria para quem tá começando na bruxaria? Eu daria uma dica para você buscar primeiro dentro de você, tá? O caminho, um oráculo vai te ajudar muito no autoconhecimento. Autoconhecimento deve ser o primeiro passo para qualquer vertente mágica, porque aí você começa a entender o que faz sentido para você. Senão a gente vai passar a vida buscando o que faz sentido para o outro. Jaque, Lu, você acredita em dívidas kármicas? Tem algo que podemos fazer para se livrar dessas dívidas? O que acontece? Eu não acredito em dívidas kármicas, mas eu acredito em causalidade, tá? A nossa alma, ela viveu várias existências antes de estarmos aqui. Então, o que é o ser humano? O ser humano ele é constituído de alma, espírito, prana, corpo físico e destino. Seria caminho, né? Então, segundo o voodoo, a união desses elementos forma o ser que nós somos. Então, a nossa alma ela já veio para essa realidade, para essa encarnação, vibrando numa frequência. E aí ela encontrou um corpo que vibrou na frequência análoga, que encontrou, que foi carregado com prana e que se encaixou num destino. Então, ela já veio com uma vibração. Isso significa que ela já viveu coisas e que essa vibração vai nos empurrar num caminho que nos fará viver outras experiências parecidas. Não é que nós estamos pagando uma dívida, mas é que é a nossa vibração. E tem. Na análise numerológica, a gente consegue ver a idade de liberação de karma, que é a idade em que a gente vai. Sabe? Vai espiar, vai espiar. O que você conseguiu seguir o seu caminho, chegou naquela idade meio que zero. Bruxa Ashera, faz vídeos falando mais sobre as divindades do caos. Vou fazer. Que eu não sabia muito se interessava para vocês. Boa noite, Plutão, tudo bom? Ricardo, disputa de ego. Antigamente era poder, hoje é quem tem mais acúmulo de ensinamentos. Pois é, eu tenho um pouco de preguiça. Brenda, são as mesmas pessoas que falam que não pode aprender online e consumir conteúdo do TikTok. Né, que só me resta observar. Feitor, exatamente, agradece, se serve e pratica juntos. Penso assim. Gente, o que a gente puder dividir, sabe, pra ajudar o outro na caminhada, maravilha. Se não puder, pra que atrapalhar também? Pra que diminuir? Pra que julgar?
Entende o peso quando eu chego aqui e falo que bruxaria é preta? Eu tô falando pra uma pessoa branca que ela não tem o direito de praticar. Eu acho que o único lugar em que a gente tem alguma chance de todo mundo realmente ser visto como igual é na magia e na espiritualidade, porque de resto na sociedade não tem. Economicamente a gente não tem. A gente já tem, sabe, essa disputa, essa rivalidade está em todo canto. A espiritualidade tinha que ser um lugar em que a gente tem chances iguais, em que só o que conta é realmente o seu desempenho, a sua busca, a sua dedicação, a vibração da tua alma. Mestre Jona, muito obrigada, gratidão, salve suas forças. Thales Vertelo. Thales fez uma pergunta legal. Boa noite, você poderia... Luiara, sua maravilhosa, gratidão, mana. Bem-vinda. Thales perguntou se eu poderia explicar quando tomar banho de cabeça, né, da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo. Thales, isso é muito pessoal, tá? É muito pessoal, vai muito ali de acordo com a crença que você segue, com a vertente que você segue. Tem quem diga que absolutamente qualquer coisa que você passe no corpo, você pode passar na cabeça. Eu compartilho um pouco desse pensamento, uma vez que quando você toma um banho, você está carregando o seu campo áurico com aquela energia. Então, o que você joga aqui vai acessar aqui. Porque os vórtices, os chakras são vórtices energéticos. Então, a energia que você deposita em um, ele distribui. Morena, muito obrigada. Ele distribui por todo o seu corpo, por todo o seu campo áurico. Então, sim, o que você deposita no pé vai entrar em contato com o seu chakra coronário, tá? Mas existem pessoas que não concordam muito com essa visão e preferem não jogar algumas coisas sobre a cabeça. Então, na dúvida, pode jogar do pescoço para baixo, tá? Porque vai afetar o seu corpo inteiro. Aí você já fica tranquilo. Marta, gratidão, Marta, por compartilhar. É, gente, pega o que serve, o resto abstrai. Ana, muito obrigada, Ana, gratidão. Brenda, Lu, você entende um pouco de magia dos Kings? Os Tolkien Kings, você fala? O calendário Maia? É isso? Ricardo Godoy arrasou, tá me enjoando alguns deuses plataformas. Alguns dessa plataforma. Ai, gente, complicado. Ah, Loiara, gratidão, mana. Gente, depois dá uma passada pra conhecer o trabalho da Loiara. É, assim, inspirador pra dizer o mínimo. Amo, amo, amo. Como é que é? Despertar 33. Como sabemos que nós pagamos os karmas? Quando os caminhos começam a se abrir, as coisas começam a se alinhar, tá? Porque o que seria esse karma? Como eu disse, eu acredito na causalidade. Então, toda ação repercute ali, né, em uma reação. Mas ao contrário do que a física fala, essa reação não é igual, sabe? Ela não é na mesma proporção, só que não é inversamente proporcional. Não é. Infelizmente, não é. Então, uma pessoa pode fazer algo ruim e essa energia vai desencadear uma série de reações que lá na frente pode ser que fique diluída. Pode ser que essa pessoa cometa um ato horrível aqui e lá na frente isso afete ela de uma forma que ela nem perceba. Não é assim, sabe? Tão romantizado quanto passam pra gente. Pois é, se viu o Luiara aqui, viu que chique? Na minha doutrina não piso nos. Nem. Ai, perdão, gente, perdão. Feitora tá falando. Na minha doutrina, não pisamos nos filhos, mas é fundamentos e tá tudo certo. É isso. É isso. Respeito sempre. Sabe, gente? Eu sou sacerdotisa. Mas enquanto sacerdotisa, se eu não olhar para um discípulo com o mesmo respeito que eu espero que ele me olhe, não tem como dar certo. Ana Macedo, a espiritualidade nos escolhe e não a escolhemos. A intuição vem e não tem certo ou errado. É isso, mana. Não tem certo ou errado. Se você tá sentindo, se tá funcionando, uma boa dica, tá? Tá funcionando? Se tá funcionando, tá certo.
Ai, Brenda, o Tzolk'in. Eu gosto muito. Eu gosto muito por quê? O calendário que nós seguimos hoje, né, da forma de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, é o calendário gregoriano. E eu não me identifico tanto assim, não faz tanto sentido. Ele não respeita, por exemplo, as fases da lua, os ciclos lunares, não é feito assim. E quando a gente segue, né, o Tzolk'in, ele é baseado no movimento, nas fases da lua. Então você consegue, Luiara, gratidão, mana. Então a gente consegue, que bonitinho, a gente consegue sincronizar muito melhor, porque a lua nos afeta. Rê, muito obrigada, Rê. Os ciclos lunares afetam o nosso dia a dia, o nosso humor. A lua afeta as marés e tudo que é líquido. E nós somos 70% água, então nos afeta diretamente. Entender cada ciclo, cada movimento que a lua faz é fundamental. E um calendário, né, baseado nisso é maravilhoso, faz muito sentido. Só que o calendário que a gente segue, que é gregoriano, não foca nisso. Então, para magia, é maravilhoso seguir o Tzolk'in. Thales, para quem é iniciante e quer entrar em contato com os deuses, tem alguma oferta que pode ser ofensiva? É uma pergunta interessante, tá? Algumas vertentes têm o conceito de quesila, que seria o quê? Quando você oferece alguma coisa que não é realmente compatível com aquela divindade e acaba realmente ofendendo. Então, a primeira coisa que eu sugiro quando alguém se interessa de alguma forma, né, por uma divindade, é estudar, buscar ali, sabe, conhecimento, buscar informações, tentar entender qual a vibração, quais são as correspondências. Isso vai te ajudar a evitar futuros enganos. Algumas divindades não vão ligar, mesmo que você ofereça algo que não era adequado com boa intenção. Para algumas divindades e entidades, tá tudo certo. No máximo elas vão te orientar, mas algumas outras talvez reajam de forma um pouco mais incisiva. Maiara Borges, como posso pagar algo de outros ancestrais e hoje não sei o que fiz? Como saber? Maiara, então foi o que eu disse, não é uma ação, não é como se você, sua alma lá no passado, Shira, muito obrigada. A sua alma na encarnação anterior tacou uma pedra numa criança. Nessa encarnação, uma criança vai tacar a pedra em você. Não é assim, tá? Não é preto no branco. Não é assim. É uma energia. Tudo o que você faz, cada ação, cada pensamento, cada palavra, cada gesto influencia na sua energia. E tudo o que você faz altera, influencia, constrói a energia da tua alma. Quando a sua alma sair, quando você desencarnar, a sua alma vai sair diferente dessa experiência. E aí na próxima encarnação, tudo o que você fez transformou a sua alma, entende? Então não é que a próxima pessoa vai pagar pelas suas ações, não, mas tudo o que você fez transformou sua alma. E você não tá pagando por nada de outra pessoa. Porque assim, você é exatamente quem você é porque você não poderia ser outra pessoa. Para sua alma se unir ao seu ego, sua alma, seu espírito, seu ego, seu corpo, para tudo isso se unir, tudo tinha que estar vibrando igualzinho. Então, tudo que a sua alma trouxe é compatível com o que você é. Então, essa dívida é tua mesmo. Mas não é uma dívida, é só uma tendência energética. Se você observar essas tendências e mudar os seus padrões, você dribla isso. Ai, gente, eu já falei tanto que eu tô ficando já. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já tá. Estamos há bastante tempo, quase 2 horas. Já estão cansados, pessoal? Bora descansar? Saudações, mestre das trevas. Poxa, tô saindo já. Seja bem-vindo. Como mudar esses padrões? Primeira coisa que você precisa fazer é identificar esses padrões. Por isso que essa jornada do autoconhecimento é essencial, tá? Quando você identifica esses padrões e como eles te afetam, você consegue olhar e falar, opa, isso aqui não tá sendo muito interessante. O autoconhecimento, a gente bate muito nessa tecla porque ele é essencial, tá? A gente passa tanto tempo tentando se encaixar em padrões estabelecidos por uma sociedade, pela família, seja lá por quem for, que a gente acaba não entendendo o que é importante pra gente de verdade. Tem gente que passa a vida todinha tentando alcançar padrões que, na real, pra ela não são importantes. E aí, quando ela para pra se autoavaliar, pra se autoconhecer, ela percebe isso. E aí ela passa a lutar pelo que ela realmente considera importante e essencial.
Heitora, parabéns. Adorei, mana, parabéns pela energia e pelas orientações. Gratidão, mana, gratidão. Muito bom você ter participado hoje, viu? Ver se aparece nas próximas. Gente, eu vou lá então, né? Que a gente tá falando há tanto tempo aqui que eu já tô ficando já zonza. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigado. Luiara, obrigada por ter passado por aqui para dar um oi. E boa noite. Bom descanso a todos. Beijos.